Boa tarde, estamos começando uma live aqui pelo Amazonas Atual para conversar com o Celso Corsino. Isso. Celso Corsino é escritor e escreveu esse livro, A Saga das Raposas. É um livro sobre política, faz uma análise da sociedade atual e por isso nós o convidamos para falar sobre o livro hoje. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Valmir. É um prazer grande estar aqui. Quero lhe agradecer por esse espaço. Você sabe que, em geral, o brasileiro lê pouco e no Brasil o estado que menos se lê é o Amazonas. E escrever um livro tem alguns desafios e é muito gratificante poder estar compartilhando essas ideias com as pessoas e a gente vai aí ficar à vontade. Esse é o terceiro livro, né, Celso? Terceiro livro. Você poderia falar dos dois primeiros? Ok, eu escrevi um livro chamado Evangélicos e Política, né, que é este aqui, em 2010, fruto da conclusão de um curso onde eu analisava, naquele momento, a participação de igrejas evangélicas na política partidária e fiz, através desse livro, uma crítica contundente, dizendo do erro que as igrejas cometem ao se partidarizar, ao entrar no jogo como instituição, deixando sempre claro para as pessoas que o cristão deve atuar, deve participar, deve ser cidadão, mas a instituição deve ser preservada sob o risco de perder a autoridade, não poder mais nem mesmo denunciar a corrupção como nós estamos vendo hoje. Esse livro é voltado para as igrejas evangélicas. Isso, né? Para o público geralmente de igreja, né? O pessoal tem gostado muito do livro e teve uma boa repercussão. O que me levou, inclusive, a pensar nesse livro que a gente apresenta hoje, que é a Saga das Raposas. Depois desse, eu escrevi um livro voltado para os pequenos comerciantes. Foi uma impressão independente, somente aqui para Manaus, e tivemos a grata satisfação de vender 3.000 cópias. É um livro que fala de vendas, motivação em vendas. O nome dele é Vendas 8 Passos para o Topo. Eu estava vendo aqui, você hoje atua na área da educação, né? Correto. O que? É uma escola? Isso, eu tenho uma pequena empresa, treinamentos de informática básica, avançada, inglês, hardware, geralmente para adolescentes, jovens, pessoal que quer se profissionalizar para o mercado de trabalho. A sua formação é na área de sociologia? Isso, ciências sociais pela UFAM, depois eu fiz 2 pós-graduação e antes, inclusive, da faculdade de ciências sociais, eu fiz uma faculdade de teologia. Cheguei a dar aula há um certo tempo, né, nessa área mesmo voltado à questão religiosa. O que me levou a escrever esse primeiro livro, como eu lhe disse. E como é que nasce essa ideia da Saga das Raposas? Ok, essa ideia, Valmir, nasceu de uma forma interessante. Eu comprei um pequeno livreto de história da raposa e o galo, e minha filha gostou muito, todo dia eu tinha que contar essa história para ela. Para não ficar repetitivo, eu tinha que estar criando, né? Criando em cima daquilo. Já depois de uns 15 dias contando essa história, certo dia eu acordei cedo para fazer ali um exercício e tal, e abro o Twitter e vejo a manchete de um artigo, Raposas, Hienas e Coiote. Eu não li, mas aquilo ali me deu, naquele momento, assim, ver aquele insight. Isso tem tudo a ver comigo. Meu pai matava raposa. Quando eu era criança, morava no Mato Grosso do Sul e lá tinha muitas raposas. Eu lembro que sempre eu via uma raposa morta lá pelas manhãs e eles usavam um método estranho de atrair aquelas raposas com as galinhas, fazia lá uma espécie de arapuca e colocava também cachaça. Eu não sei se tem fundamento, mas o pessoal lá dizia que a cachaça ajudava a atrair as raposas. Então, a partir disso, me veio um insight. Eu acho que essa história de raposas tem tudo a ver comigo. O Brasil passa por um momento difícil, onde nós vemos os políticos nesse caminho de rapinagem mesmo, em covis, escondendo das pessoas, e eu comecei a refletir naquilo ali, veio alguns insights no momento, eu rascunhei alguma coisa, dentro de 15 dias estava com o livro escrito em estado bruto, né? O que é mais fácil, o trabalho vem depois na parte de edição. E no primeiro capítulo do livro você fala do senhor José que atraía as raposas para matar e dava cachaça para ela, era um cara que bebia muito. Esse senhor José era o seu pai? Isso, tem aí um pouco de caricatura, né? Mas de fato é o meu pai. Então a partir dali me inspirou aí pensando sobre esses assuntos. Ok.
o que as raposas hoje, no trabalho que você escreve, as raposas são os políticos ou não? São os políticos, além de tradicionais, os políticos antiquados, né? Os políticos que dominam a política brasileira, que tem levado o Brasil a esse caos, a forma de governo que elas instituem. Então, foi isso que me levou a pensar exatamente que nós precisamos de pessoas, de seres humanos na política, e não daqueles que se transformaram nesses animais, né, furtivos, que gostam da rapinagem e que agem sorrateiramente. Nós precisamos de uma chacoalhada na política brasileira, viu, Valmir? Não tem caminho fácil, não tem saída fácil, e é isso que a gente está refletindo no livro. O que você destacaria do livro que... Eu li parte da introdução, o primeiro capítulo ali, mas não consegui, pelo tempo, né, não consegui ler totalmente o livro. Mas na primeira parte, ali na apresentação, você já fala um pouco dessa questão do Brasil de hoje, né? O livro é sobre o Brasil de hoje ou ele é um pouco de história também do Brasil? Sim, sobre o Brasil, um pouquinho de história e muito inspirado também na política amazonense. Eu acho que a gente precisa refletir muito na nossa realidade. Eu sei que a gente é tentado a ver muito a política nacional e às vezes esquecemos que nós temos um problema na política local também. Então, eu começo dizendo exatamente de como as raposas se organizaram para tomar o poder, de como elas agem estrategicamente, elas não dominaram assim facilmente. E como que as pessoas de bem, as pessoas que querem a mudança, precisam também se organizar. Às vezes nós reclamamos muito, reclamamos da corrupção e tudo mais, mas nós não nos organizamos, não criamos ideias, não criamos caminhos e ficamos sempre esperando por facilidades. Então, a saída para a crise atual do Brasil, ela não é fácil, é muito difícil. As raposas se organizaram e tomaram o poder, e dominam. As pessoas de bem precisam agora acordar desse devaneio de achar que há saída com os políticos atuais, carreiristas, né, que usam a política de uma forma profissional, que há saída por eles. Né? A melhor forma é nós construirmos um caminho. Eu costumo dizer, olha, os políticos atuais, as pessoas que dominam o nosso país atualmente, nosso estado, eles não mudam. Se nós quisermos mudança, nós temos que mudá-los, retirá-los de lá. Pelas vias democráticas, é claro, mas precisamos fazer alguma coisa. Então, o livro vem refletindo sobre isso, apontando saídas. Eu creio que vai ser uma forma de colaborar para que a gente experimente uma mudança que nós tanto queremos. Agora, Celso, a gente ouve muito até na publicidade do TSE e também durante as campanhas eleitorais, o discurso é de que a gente precisa aprender a votar, que o eleitor precisa mudar, mas não depende às vezes muito do eleitor essa mudança, né? Porque o que a gente percebe é que os nomes que são oferecidos para a gente, e aí só pode se candidatar quem está afiliado a um partido político. Exato. Então, os nomes que os partidos apresentam para o eleitor são sempre os mesmos, praticamente, né? É verdade. Nós temos uma grande barreira que são os partidos políticos. Eu, particularmente, Valmir, eu acho assim que o caminho é muito difícil, mas é possível. Não há saída fácil para a nossa crise, nós precisamos construir, as pessoas de bem precisam se colocar no jogo para dar opções para o eleitor, senão o eleitor fica sem ter opções. Às vezes eu até entendo que numa eleição de segundo turno, uma eleição para executiva, às vezes o eleitor não tem opção e anular o voto, se abster é até compreensível, porque geralmente tem lá duas pessoas, ou duas raposas, para usar a linguagem do livro, na cena, fingindo ser adversário entre eles, mas na verdade são aliados. E fazem as pessoas aqui embaixo, o eleitor, se comportar como torcida. Então o eleitor fica sem saída. Mas na eleição proporcional, sempre existe alguma opção. Eu creio que a eleição para o legislativo, ela seja até mais importante do que a do executivo, porque é a partir do legislativo que nós levantaremos novas lideranças. Então é preciso dar opção sim ao eleitor. Claro, existe uma dificuldade muito grande dos candidatos novos, mostrar essa opção para o eleitor, visto que ele não tem opções de comunicar, assim como as pessoas que estão no comando. Então aí já
tem um desequilíbrio muito grande, porque disputar com quem está no comando é muito difícil, né? Ainda mais você sendo um mero humano, disputar contra uma máquina que tem comunicação, tem dinheiro, tem pessoas envolvidas, mas é preciso dar opções para o eleitor, senão de fato o eleitor fica sem ter essa opção. O eleitor também tem que ser responsável, Valmir, creio eu, de procurar opções. Se o eleitor fica votando nos mesmos, aquelas pessoas que ele acha ruim, ou anulando o voto, abstendo, ele começa a tornar-se cúmplice desse sistema. O eleitor tem que se envolver também, tem que participar. Eu creio que o grande problema que nós vivemos hoje seja, de fato, a reeleição. Então, é preciso, se o Estado, via legal, não delimitar as questões da reeleição, o eleitor pode fazer isso. É sempre mais difícil, mas o eleitor pode começar essa mudança, né, que ela começa na mente, e começar a provocar essa mudança. Agora, Celso, tem uma questão aí que é o seguinte, eu tenho dito isso, até tive uma participação na semana passada numa reunião em que a gente discutia sobre a questão política, e uma das coisas que eu dizia lá é que as pessoas de bem têm fugido da política, né? A política se tornou uma coisa ruim, uma coisa marginal, né, na sociedade. Então, as pessoas de bem fogem da política e deixam nas mãos de quem está aí. Isso virou uma tradição, né? Nossos pais, nossos antepassados fugiram mesmo da política, dizendo que política é lugar de gente que não presta. Se você observa hoje, por exemplo, como é que você vai se enturmar agora, né? É uma situação meio complicada. Para criar um partido político novo, são 1000 dificuldades, está cada vez mais difícil, né? Exato. Inclusive a legislação foi modificada a partir do próximo ano. Quem não conseguir eleger 9 deputados em 9 estados diferentes, o partido que não conseguir isso, certamente vai morrer, né? Vai definhar porque não vai ter como se sustentar. Então, quais são as saídas para isso? Olha, Valmir, eu penso que, como eu já havia dito, os nossos pais, nossos antepassados fugiram da política, dizendo que política é lugar de gente que não presta, e terminou virando esse espaço, em maioria, de pessoas ruins mesmo. São raríssimas as exceções de um político que tem atitudes. Às vezes nós vemos, inclusive aqui trazendo para o nosso caso legislativo, não vou dizer que a gente não tenha alguns políticos honestos, mas falta-lhes atitude, tomar atitudes práticas. Não basta ser honesto, mas também ser omisso. Então, creio eu que os movimentos que têm surgido são uma boa ideia, onde você pode organizar para ganhar força e ter uma atitude suprapartidária. Em qualquer partido você pode fazer a diferença e tentar fazer a mudança por dentro, quebrando um pouco essa força brutal que os partidos têm. E você fazendo isso e exigindo, começando a ter uma nova consciência, porque a mudança mesmo de verdade, para valer, começa na mente do eleitor. Nós podemos, com o tempo, criando uma nova cultura, os legisladores irem observando o que de fato a população quer. Reduzir partido, reduzir privilégios, acabar com o foro privilegiado e tantas outras esquisitices que nós temos no nosso país, que só ajuda a perpetuar esse caos que nós vimos, né, diante de nós. Aqui no episódio 4 do livro tem o governo raposino. Como é que se apresenta esse governo? Esse governo, Valmir, é o governo que nós temos visto aí. É o governo paternalista, é aquele governo que quer agradar a todos, é aquele governo que parece ser bonzinho, né? Ele tira 10 e dá 1, é aquele governo que legisla errado, é aquele governo que não tem gestão. Um exemplo bem prático que eu costumo falar para as pessoas, veja só, todo governante, todo prefeito de uma cidade sabe, por exemplo, que tapar um buraco de uma rua pequeno é muito mais barato. Você, num buraco pequeno, você gasta 2, 3 quilos de asfalto, você tapa aquele buraco. Mas para isso é preciso, de fato, você não estar pensando nas próximas eleições. Se você tiver equipes em todos os bairros, você pode fazer isso. E o que eles fazem? Eles deixam exatamente aquele buraco virar uma cratera e arrumar somente na época das eleições, pensando sempre na maldita reeleição. Então, é essa a marca característica do governo raposino. É o governo paternalista, assistencialista, aquele governo que sempre está pensando nas próximas eleições. Por isso que a reeleição
é um grande mal, e se o eleitor puder não reeleger, vai fazer um excelente serviço. Assim a gente começa a criar uma nova cultura, porque a mudança, a saída para o Brasil está em rota de colisão, não tem uma saída fácil. A saída pode levar décadas, mas é preciso fazer alguma coisa e começar já com essas pequenas atitudes. As pessoas pensam, o eleitor principalmente, pensa o seguinte: toda pessoa nova que está aí começando na política, né? É taxado como alguém que quer se beneficiar do poder, que quer ganhar dinheiro fácil, né? Porque a política virou sinônimo disso, né? Ganhar dinheiro fácil, então, ou roubar, né? Como que a gente fala. E aí eu até pergunto para as pessoas: olha, como que você quer mudança se você diz que todo mundo é igual, que todo mundo não presta? Se nós quisermos alguma mudança, temos que diferenciar. Incentivar o correto, rejeitar o erro, é preciso fazer diferença entre as pessoas. Se eu não faço essa diferença, se eu taxo todos como iguais, fechei qualquer porta para a mudança. Eu vou ser, na verdade, um empecilho à mudança. Eu li um trecho do livro que você fala da corrupção institucionalizada. Eu estou vendo aqui que é o episódio 5 também fala sobre isso, né? E o que me pareceu é que, na sua visão, essa corrupção institucionalizada ela é uma coisa recente aqui, e na minha visão não é, né? Ela é muito mais antiga do que se parece. Ela é antiga, agora nós vimos que de fato nos últimos, na última década, nos últimos 13 anos, por dizer assim, ela foi muito mais institucionalizada por força dos partidos de esquerda, quando chegaram ao poder, pela força que eles tinham, pela organização que eles tinham e pela camaradagem, ou seja, pelos companheiros. Então, você vê que lá quando começou o Mensalão, houve lá certos atos de corrupção e o líder do partido, que era o presidente à época, ele sempre dizia que não sabia e ele protegia sempre aquele companheiro. Inclusive, hoje nós vimos essas atitudes em certos partidos de proteger as pessoas pelo vínculo partidário que ela tem. Então, no momento que eu protejo aquelas pessoas, que eu vou para cima e demonizo a mídia e todo mundo que fala contra, eu estou protegendo e dando um mau exemplo, que essa corrupção hoje ela tem aumentado muito no país inteiro, exatamente por esse exemplo de que o líder maior está fazendo isso. É como numa família, se o pai passa a mão na cabeça do filho. Claro que o filho vai cometer outros atos, porque ele sabe que tem proteção, vai para o enfrentamento contra a justiça, ele passa a desrespeitar todo mundo. Então essa corrupção passa a ser uma coisa mais de partido. Eu sei que sempre houve, mas ela se aprofundou muito nos últimos tempos. É difícil você ver hoje um partido expulsando um dos seus membros. Nós vimos recentemente naquele episódio de Brasília, um partido expulsou o governador, na época pela corrupção. É difícil nós vermos essas atitudes. Então, os partidos tinham que ter essas atitudes. Não tem porquê. Porque, de fato, eles têm um poder muito grande, não tem concorrência e eles fazem, assim, aquelas alianças, aquelas coligações e se defendem mutuamente, né? É o que eu digo, as raposas fazendo um pacto de sobrevivência até com os coiotes. No livro eu cito vários bichos, né? E deixo claro logo no início, olha, dentro dessa bicharada sempre tem exceções, mas em todos os aspectos da vida pública tem sempre aquela banda podre. Por isso, a importância de nós incentivarmos o correto e rejeitarmos sempre o erro. Ok. Outro trecho do livro aqui que você fala são os concursos, né? Correto. Concursos de raposa, que seriam as eleições, é isso? Isso. Isso me fez lembrar, Valmir, aqui do Amazonas é caso típico. Quase todas as eleições nós presenciamos, né, a gente assiste, alguns políticos que são adversários, eles se juntam. Eles se juntam em algumas épocas e na época da eleição às vezes se dizem adversário. Então eu vejo que na verdade eles são o quê? É o mesmo grupo. Todos nós percebemos isso. É o mesmo grupo, então faz aquele joguinho de serem adversário. Agora nessa eleição estão juntos, na eleição anterior estava separado e assim vai. Então fazendo esse joguinho e para participar para ganhar nesse jogo, você tem que ser aliado dos comandantes, né? Das pessoas que são donas desses times. Eu coloco os partidos como sendo os times. Então, se você quiser ganhar o jogo, você tem que estar junto com ele. Eu até falo com algumas pessoas, gente, se você quer mudança de fato e quer renovação na política, eu creio que você tem que conhecer bem o candidato
E aquele candidato que diz, por exemplo, que é mudança, olha, eu sou humano, né? A linguagem que a gente usa no livro, eu sou humano, vou fazer diferente. Mas se ele está aliado a uma raposa, se ele é patrocinado por ela, claro que ele não vai ser. Ele vai ter que fazer o que aquela raposa quer durante todo o seu mandato. Então, uma boa forma de você saber quem de fato é a mudança é saber com quem a pessoa anda. É o velho ditado, me diga com quem anda, que eu direi quem tu és. Pois é, mas olha, essas ações que a gente percebe aí de juntar e separar esse grupo que está no poder desde 1982, né? A gente fala 82 porque é quando houve a primeira eleição depois do regime militar, com Gilberto Mestrino se elegendo governador. Então, desde lá, o mesmo grupo que comanda o estado do Amazonas. E esses movimentos, esse grupo ele se separa e se une, né? Na minha opinião, fazem isso para dividir os votos ali. E não deixar que um terceiro entre na Quando história, entra um terceiro, né? Tem que se aliar a ele, né? Então, como é que você consegue quebrar essa hegemonia, né, desse grupo, quando o eleitor não consegue perceber, por exemplo, ou não consegue visualizar num candidato novo, ou num outro grupo novo, né, uma pessoa ali capaz de governar o Estado e tudo mais? Eu acho, novamente, volta a questão do legislativo. A importância das eleições para a Assembleia Legislativa, por exemplo, falando aqui do nosso Estado. É ali que você vai levantar novos líderes. Agora, eleitora, reflita comigo, como que nós vamos levantar novos líderes se a maioria dos nossos deputados hoje, por exemplo, tem 3, 4, 5, 6, 7 mandatos? Vergonhoso para a juventude que clama por oportunidade, às vezes vota nos mesmos não dando oportunidade. Então é preciso fazer uma mudança radical no legislativo para que a partir dali surjam novas lideranças. Surgindo novas lideranças, aí sim nós vamos depois ter nas próximas eleições novas lideranças para o executivo. Se eu não faço essa mudança na Assembleia, fatalmente não terei novas lideranças para o executivo. Pode surgir novos nomes, como provavelmente estará surgindo nessas eleições, mas sem força, sem viabilidade política, sem organização política. É preciso, antes, para vencer um desses concursos, você criar o seu time, se organizar e assim você ter força para oferecer uma viabilidade política aos eleitores e eleitoral para o candidato. Você acha que vai ter nome nessa eleição que se aproxima, nomes que sejam uma opção para o eleitor? Creio que teremos, mas não vejo neles viabilidade eleitoral. Creio que nós temos algumas pessoas vindo, inclusive fora do mundo político, para disputar essas eleições, mas eu não vejo nele viabilidade eleitoral e nem talvez uma sequência, né, para ele continuar depois disputando, porque é desgastante. Se nós não criarmos, né, essa estrutura de mentalidade diferente de pessoas novas, nós não teremos estrutura para mudar o quadro político. Eu dei uma pulada aqui lá para o episódio 14, a multiplicação dos coiotes e dos cães. Certo. Quem são os coiotes e quem são os cães? Os coiotes são exatamente o judiciário, a banda podre do judiciário. Porque nós sabemos hoje que existe uma cumplicidade entre o judiciário e os políticos. Nós temos visto exceções, né, ultimamente no judiciário, mas esta não é a verdade, né? Então, o judiciário ele é um poder que consome muito do povo brasileiro. Salvo engano, o que nós gastamos com o judiciário por ano beira aos 90 bilhões, isso é todo o PIB do Amazonas para manter uma casta, né, de servidores, e dentre esses servidores, a maioria são aliados das raposas, protegem. Haja vista o STF, que é um tribunal político, né? Colocado ali juízes por indicações políticas. Então, o sonho de todo político de cargo federal é não perder o mandato, porque qualquer problema contra ele vai direto ser julgado no STF, e ali o STF é o sonho deles. E os cães coloca como sendo a banda podre da polícia. Aquela polícia que faz o serviço ruim, o serviço sujo. Nós precisamos de segurança, né? A parte de segurança do país muito bem arrumada para que dê segurança à população. Infelizmente, nós vimos muitas vezes parte
da polícia brigando apenas por salário. Não digo que não deva brigar, mas nós precisamos, primeiramente, fazer o correto para depois merecer o salário. Você poderia falar um pouquinho sobre a ideologia das raposas? Você diz aqui no livro que para melhor dominar os humanos, as raposas criaram vários sistemas ideológicos, né? Correto. Quais são esses sistemas? É porque, como havia dito Valmir, o domínio das pessoas é na mente. Qualquer mudança que nós precisamos fazer é na mente. Eu penso, logo existo. Primeira coisa, eu preciso pensar, preciso ter a minha formação mental, preciso ter o mastermind para que depois eu possa transformar isso em ações. Então, veja bem, nos últimos anos, o domínio o covil das raposas, né, o mundo vulpínico, ele engendrou muito bem a transformação cultural do país, usando escola, usando sindicatos, que é uma instituição e não deveria se meter nas disputas, e eles, na verdade, sempre têm um lado, assim como as igrejas, né, o sindicato também é uma instituição que deveria se autopreservar para ter autoridade, para falar com as pessoas. Por isso os sindicatos têm perdido tanto ultimamente, porque não tem a defesa da população, porque eles se partidarizaram, começaram a tomar lado. Então a ideologia das raposas é dividir a população para melhor governar, né, usar as minorias, quando não há minoria, cria-se minorias, para que a partir de várias minorias eles tenham a força e surja como salvador da pátria daquelas minorias sofridas, daquelas minorias que precisam de defensores, de salvadores da pátria, para que a partir deles eles ganhem a hegemonia do discurso, né? Dentro das escolas, dentro das faculdades e em todos os setores organizados, minoritários que existem, para a partir daí justificar a ideia do paternalismo, do assistencialismo e do Estado gigante, que é um grande problema do Brasil hoje. A nossa carga tributária está chegando a 40%. Dizem alguns, se forem computar os rombos das estatais, por exemplo, o Estado já abocanha hoje cerca de 50% de tudo que nós produzimos. Ora, nós somos o quê? Semi-escravos desse país. Então, para justificar esse Estado grande, é preciso ter gente pedindo o tempo todo, pedindo paternalismo, benesses do Estado, porque quanto mais as pessoas pedem, mais o Estado vai justificar a questão do imposto, que é o que asfixia a população, asfixia as empresas, né? E o Brasil vai nessa rota de destruição exatamente por isso. Você diz aqui na parte introdutória do livro que alertar o leitor que não se trata de colocar todos no mesmo balaio, correto, nem todos são raposas, isso. Mas toda regra é exceção. A notícia de humanos infiltrados entre as raposas, agindo diferente delas. Né? O que significa isso? Significa que nós temos pessoas sérias nas políticas, são exceções, são raridades, mas existem pessoas que não gastam toda a verba de gabinete, por exemplo, né, que fazem economias. Por que você na sua casa, por exemplo, se você ganha 1.000, você não pode gastar 2.000? E por que os nossos políticos têm que fazer isso, gastar todo o dinheiro de verba de gabinete? Por que ele não economiza? Por que ele não dá bons exemplos? Por que ele trabalha? Por que ele não trabalha corretamente e fica fazendo apenas, às vezes, de um cargo, fazendo escada para outro cargo? Então, existem pessoas sérias, são raríssimas. Existem pessoas, às vezes, que querem ser sérias, mas não têm a força na sua personalidade para, de fato, ser aquilo que ele se propõe a ser. E aí é onde as pessoas, às vezes, se decepcionam. Às vezes, vem aquele candidato dizendo novidade, dizendo tudo isso, e chega lá, ele se alia à banda podre da política, né? As pessoas ruins. Então as pessoas começam a perder a crença, todo mundo é igual, você está falando isso, mas quando chegar lá vai ser a mesma coisa. Então é preciso escolher pessoas de de bom caráter, de formação, que cumpra aquelas palavras. Eu costumo dizer também que cumpra os seus compromissos. Costumo dizer também, olha com quem anda, porque se a pessoa diz que é novidade, se é mudança, mas ele já desde a campanha já faz algo errado e já é patrocinado pelas raposas, não tem como ele fazer diferente. Isso nós estamos vendo hoje aqui no Amazonas. Muita gente, sou novidade e tal, porque todo mundo hoje quer novidade na política, né? Há esse anseio na população. E aí se usa muito esse discurso para posar de novo, mas na verdade é mantido pelos velhos caciques. Ok, nós estamos conversando com o Celso Corsino, que escreveu o livro A Saga das Raposas, e a gente queria perguntar, Celso, como é que as pessoas podem ter acesso a esse livro? Já está em algumas livrarias da cidade, tá, Valmir? E as pessoas podem também
caso queira o endereço correto, pode mandar um WhatsApp ou uma mensagem pelo meu Facebook, Celso Corsino, colocou lá, vai encontrar no Facebook. Depois eu deixo também um contato neste live, para que as pessoas possam mandar uma mensagem e perguntar: eu moro no bairro tal, qual é o local mais próximo onde eu posso encontrar esse livro? Que aí eu mando para você. E daqui um tempo mais nós deveremos fazer uma tarde de autógrafo ali por algum shopping da cidade, para que as pessoas possam conversar um pouco mais. No momento a gente está disponibilizando nas livrarias e falando para as pessoas que existe esse livro, que ele já está pronto, dando essa boa notícia, e depois a gente vai se tornando mais acessível. Ele não foi editado por uma editora, né? Não tem uma editora por trás, é um livro independente. Isso, é um livro independente, é muito difícil a construção de um livro. Como eu disse, eu escrevi rapidamente, foi 15 dias para escrever. Mas depois a parte de edição, de alinhar todas as ideias, você leva meses, perde noites de sono. Então é um trabalho muito difícil, e principalmente, né, nós que estamos aqui na região norte, você tem uma dificuldade muito grande de falar com as editoras que estão tudo na região sudeste. Existe uma das grandes livrarias aqui de Manaus que, por exemplo, eu não posso colocar o livro. Para que eu coloque o livro, eu preciso negociar com o distribuidor em São Paulo. Então isso leva-se muito tempo, é muito complicado. Para você conseguir uma editora, geralmente você precisa ter quem indica, ou alguém, de repente, pega o seu livro, alguém que tem alguma influência junto a alguma editora e possa fazer isso. Então o caminho mais rápido que eu encontrei foi fazer o livro de forma independente mesmo e disponibilizar para vocês. Ok. Muito obrigado, então, Celso, pela participação aqui no Atual. E pelo Facebook você encontra Celso Corsino, né? Isso. Vou botar aqui mais próximo para você enxergar direitinho o nome aqui do Celso, como é que escreve. E aí procura no Facebook que você vai ter esse contato com ele e saber como adquirir o livro. Isso, tem um site também. Você colocou meu nome no Google, vai encontrar. Tá? Ok. Eu agradeço, tá, Valmir? Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A gente fica por aqui. Amazonas Atual, 4 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas.